Noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar os que nos acompanham pela internet. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Até aqui. Veja, irmãos, capítulo 21 de Lucas. Ele começa com a oferta da viúva pobre. E aí Jesus vem falar da destruição do templo e do final dos tempos. Na nossa última palavra, nós vimos a questão de Jerusalém cercada. Vimos como essa profecia ela já foi anunciada pelo profeta Daniel, teve um cumprimento parcial no período intertestamentário com Antíoco Epifânio, teve outro cumprimento parcial em 70 depois de Cristo, cumprida essa fala de Jesus. Porém, existe mais um cumprimento que está no livro de Zacarias, que é o cumprimento lá dos últimos dias, onde Jerusalém vai ser cercada novamente. Por quê? Porque a literatura profética é repetitivo. Os profetas, muitas vezes, eles olham aspectos. Por exemplo, quando você vê Joel falando do dia do Senhor, ele olhou um aspecto. Quando você vê Isaías falando do dia do Senhor, é outro aspecto. Daniel, Ezequiel, porque isso é profecia bíblica. Aí, na somatória da revelação bíblica, tudo aquilo vai se ajuntar num pacote só no livro do Apocalipse, que é o auge da revelação. E ali fecha, ali eu tenho o entendimento completo. Agora, esse capítulo aqui de Lucas é muito importante, por quê? Porque Lucas fala de orientações práticas que Jesus dá. Por exemplo, em relação aos judeus, a orientação que Jesus deu salvou a igreja primitiva de ser dizimada. Todos eles conseguiram fugir para a cidade de Pela. Quando eles viram que a coisa ia pegar preço, eles fugiram. Então, capítulos como esse servem de alerta, lembrando que literatura apocalíptica, toda geração que lê o Apocalipse, quando ela olha para trás, ela vê algum fundamento. Quando ela olha para a sua geração, ela também vê o fundamento. E quando ela olha para o futuro, ela também vê o fundamento. E isso é característica de literatura apocalíptica. Então, assim, sempre com esses óculos é que você tem que se aproximar do texto. E aqui, Jesus ele fala uma coisa, Jesus não, Lucas, ele fala dos textos mais importantes. O texto paralelo do Evangelho de Mateus me mostra uma cronologia do arrebatamento que muitas vezes não é conhecida. O texto paralelo do Evangelho de Mateus fala: e se verá o sinal da vida do Filho do Homem, como o relâmpago vai do Oriente ao Ocidente. Todos verão o sinal da vida do Filho do Homem. E aí o Senhor retornará. Retornará para quê? Para arrebatar sua igreja. Então é muito importante você também ter esse foco. Não existe na Bíblia, existem igrejas que pensam diferente, nós respeitamos, não é heresia, mas não existe nenhum texto bíblico que divida a segunda vinda do Senhor em duas. Então, assim, é uma segunda vinda, um arrebatamento. E pelo que a Escritura nos descreve, é no final da grande tribulação. A única coisa que nós vamos ver é que nós cristãos não vamos estar debaixo da ira. Agora, os detalhes de como Deus vai fazer isso, nós não sabemos, a Escritura não revela. Outro dia eu estava vendo uma palavra do pastor Leandro Lima, reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Eu não concordo 100% com a escatologia presbiteriana, mas eles têm pontos fortes e pontos bíblicos. E o reverendo Leandro Lima, ele também é pós-tribulacionista como nós, e ele falava o seguinte:
ao chegar nas taças, ele falava, ó, irmãos, de uma maneira que nós não sabemos explicar, o Senhor vai retirar o seu povo aqui da terra, porque o povo de Deus não vai ser julgado juntamente com o ímpio. E ao mesmo tempo que ele vai estar julgando pesadamente a terra, o seu povo retirado. Na mesma medida que acontece as bodas do Cordeiro e Jesus vem. Eu acho essa uma boa interpretação. Agora, nós não sabemos a cronologia exata. O que nós sabemos é que a igreja vai passar pela tribulação. Então, isso quer dizer na prática que nós vamos ver esses sinais. Isso aqui é sinal da iminência da volta de Jesus. Por que é importante você saber isso? Para você não ficar assustado com qualquer lua de sangue que aparece. Lua de sangue não é esse sinal aqui. Quando acontecerem os sinais, vai ser coisa sobrenatural. Outro dia eu estava vendo o estudo de um outro pastor que tem uma visão um pouco diferente da nossa em relação à época do arrebatamento, mas ele falava a mesma coisa, falava, ó, quando você vê os sinais no sol, na lua e na estrela, não é uma coisa normal. Vão ser coisas sobrenaturais. Por quê? O bramido das ondas não é um tsunami. Tsunami vai ser café pequeno. A terra vai cambalear como um bêbado. Vão ser coisas sobrenaturais. Então, assim, é uma espécie de um cataclisma. É a melhor palavra. Então, grava isso. Quando forem esses sinais que trouxerem angústia entre as nações, a coisa está feia. Provavelmente, a base de vida na Terra já vai ter sido retirada em sua grande parte. O comércio vai estar todo bagunçado. O cavaleiro da fome vai estar cavalgando como nunca. O cavaleiro da guerra vai estar cavalgando como nunca. O cavaleiro da mortandade, o cavalo amarelo, vai estar cavalgando como nunca. Nós temos que lembrar o quê? Na época da volta de Jesus vai haver um acelerar. Por exemplo, quando eu vejo uma catástrofe nos mares, o que eu sei é um aviso de trombeta. Parcialmente é um julgamento de trombeta. Porém, ainda não é a trombeta. Porque quando for a trombeta, 1/3 da vida marinha vai para o vinagre. 1/3 das embarcações vai ser retirado. O comércio, quando fala das embarcações serem afundadas, é o comércio naval. Que é bem pior que afundar as embarcações, né? Se fosse só afundar, dava um jeito. Mas o comércio naval vai ser duramente comprometido. Agora, imagina, num mundo como o nosso, se eu destruo o comércio naval. O que acontece com as populações no mundo? Que não se fabrica um palito de dente dentro dos países. Então, assim, os sinais aqui são sobrenaturais. Sobrenaturais num ponto que vai ter angústia. Lembra do 6º selo que os homens entram nas cavernas e falam: escondei-vos da ira do Todo-Poderoso. Os homens vão saber que é sobrenatural. Lembra a cronologia? Vamos recapitular rapidamente. Toda a história humana, após a vinda de Cristo, está entre o 1º e o 7º selo. Aí tem 7 trombetas que acabam com a volta de Jesus. E aí tem 7 taças que acabam com a volta de Jesus. Os eventos se misturam. E tem narrativas detalhadas de maneira diferente. Por isso que eu vejo terremotos nos selos, terremotos nas trombetas e terremotos nas taças. Em alguns casos, inclusive, deve ser o mesmo evento, só que contado por um prisma diferente. Então, lembrando disso, não fica assustado com qualquer eclipse, com qualquer
do cometa? XJ, não sei o que passou esse ano aí. Teve um cometa que fizeram o maior estrondo na internet. Entendeu? Agora, existe a chance da estrela que caiu do céu no mar ser um cometa. Embora pode ser um anjo agindo. Nós não sabemos. Mas o que eu quero falar para você? Quando isso acontecer, é sinal da iminência. Como o pastor Maurício costuma falar, a vaca já foi para o brejo e atolou as 4 patas. Já era. Pode começar a orar porque a coisa está feia. Na verdade, Jesus fala para nós exultarmos. Porque é chegada a nossa redenção. Então não é qualquer eclipse, não é qualquer sinal, não é qualquer meteorito. Tudo isso é bobeira. Não é. Amém? Vamos seguir. 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Veja que interessante, os povos perplexos. A vida como nós conhecemos, abalada. Hoje você tem catástrofes localizadas. No consumar dos julgamentos de Deus, as catástrofes vão ser generalizadas. O pessoal vai perder o controle. Por exemplo, tem uma explicação que eu dou sobre as trombetas. O que acontece? Existem estudos de cientistas cristãos que dizem o seguinte: se um meteoro cair no Oceano Pacífico, além de causar um tsunami absurdo, com certeza mais de 25, 30, 50 metros de altura, imediatamente, assim que ele bater, a linha de vulcões do Pacífico vai entrar em erupção, a chamada linha de fogo. E ao entrar em erupção, a quantidade de cinza jogada para a atmosfera vai fechar automaticamente todo o tráfego aéreo daquela região. Percebe do que está acontecendo? Então são coisas totalmente sobrenaturais. Isso nunca aconteceu. O que nós vemos hoje? Os avisos de trombeta. Vemos terremotos e erupções vulcânicas como nunca vimos. Por que Deus faz isso? O toque de trombeta é um alerta. Se arrependam, creiam em Cristo. Se voltem para o seu Criador, abandonem suas más obras. Mas um dia acontecerá a trombeta, que é isso aqui, ó. Aqui nós estamos num ponto acelerado da história. Já em meio à grande tribulação. Com certeza aqui o anticristo já se manifestou. E nós vamos ver. E vamos saber que é o anticristo. Aqui, provavelmente, o Sistema Único de Crédito, 666, já estará funcionando plenamente. Nosso livro já vai estar proibido. E nós seremos considerados marginais. Bandidos. Esse é o ponto que está descrito aqui. Por que eu estou falando isso? Ligado a outros textos, para você se situar. Aí vamos seguir, versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha que interessante, a narrativa de Lucas, embora mais resumida, fala a mesma coisa da narrativa de Mateus. Você está vendo os poderes do céu se abalado. A terra está cambaleando como um bêbado. Qual é o próximo passo? Se verá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Todo olho verá. Inclusive, existe uma tese teológica de que um dos aspectos, um dos argumentos que o anticristo, o falso profeta e Satanás, sendo a trindade satânica, vão usar
para convencer as nações a se aglomerarem no Vale de Armagedon e pelejar contra o Cordeiro, uma das alternativas que alguns teólogos consideram é que vão dizer que é uma invasão alienígena. Nós não sabemos, mas pode ser, se todo mundo vai ver a Terra está cambaleando como um bêbado, pode ser. Agora veja, aí eu já estou entrando num campo que a Bíblia não diz. É escatologia especulativa. Nós não devemos fazer isso. É só um simples comentário isolado para você entender por onde pode caminhar o raciocínio. Qual a informação que eu tenho? A Terra vai estar sendo amassada, destruída. Próximo passo, toda a Terra vai ver o sinal da vinda do Filho do Homem, visível. Como vai ser isso, nós não sabemos. Se é via meios sobrenaturais ou se é via meio natural, a tecnologia, pode ser também. Entendeu? Agora, o que Jesus fala? Levantai as vossas cabeças. Isso aqui é um sinal de esperança, é um sinal de exultação. Porque nós sabemos que o nosso Senhor está vindo. Olha que interessante, Apocalipse 14, versículo 14, fala do mesmo texto que o 27, que fala da ceifa e da vindima. A ceifa é para retirar os salvos. A vindima é para julgar os perdidos. Olha que interessante. Nos julgamentos que nós vemos em Mateus, também você vê o mesmo princípio. Os textos vão se amarrando. Os textos vão se conectando. Na medida que você vai amadurecendo na fé, crescendo no seu conhecimento, ouvindo boas exposições, você começa a conectar esse grande quebra-cabeça que é a volta de Jesus. Mas qual é o ponto aqui? Lembra que eu falei para vocês que Jesus não vai voltar hoje à noite? Não vai. Mas com certeza ele vai voltar, porque nós já vimos um monte de profecia sendo cumprida. Então é importante você ter isso. Nós vamos saber. Nós vamos ver o anticristo manifestar. Nós vamos saber que ele é o anticristo, ele vai se auto-intitular Deus e vai sentar no trono como se fosse Deus e vai exigir adoração a ele e a sua imagem, como se fosse um Deus, claro. Isso nunca aconteceu de forma mundial. Aconteceu parcial, quando em 171 a.C., Antíoco Epifânio colocou a imagem de Zeus dentro do templo, exigiu adoração a Zeus e a ele, como se ele fosse Deus. Entendeu? Aconteceu no Império Romano, quando o imperador exigia que fosse queimado incenso à adoração a ele, coisa que os cristãos não fizeram, por isso foram mortos. Lembra a tentativa do judeu de afastar a igreja do judaísmo? Era para isso, para botar todo mundo em cana. E exterminar. Tipo, ó, nós não conseguimos exterminar o povo judeu, vamos dar um jeito de entregar eles na mão do governo, vamos transformar ele em subversivo. Os cristãos, não conseguimos exterminar os cristãos. Percebe a jogada? Então, isso que aconteceu com a igreja primitiva vai acontecer conosco da mesma forma. Quando Apocalipse fala da grande Babilônia, está falando do Império Romano. Naquela época. Mas quando aponta para o futuro, está falando do sistema que vai dominar o mundo. Entenderam? Então esse é o ponto que nós estamos aqui. Seguindo. Tomar uma água. Espera aí que minha garrafa foi arrebatada e eu fiquei. Versículo 29. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
não hão de passar. Irmãos, essa daqui é a profecia da figueira, é a parábola da figueira. Precisa tomar cuidado aqui com o quê? Existe uma interpretação muito comum de que a figueira é Israel. Existem muitos textos na Bíblia que fazem conexão entre a figueira ou a videira e Israel. Porém, aqui, figueira, não fique triste, é uma árvore extremamente comum em Israel. O que Jesus está querendo dizer aqui? Da mesma maneira que vocês veem a figueira florescer quando vai mudar a estação, esse é um sinal claro. Quando vocês virem esses sinais que eu falei, entendam que está próximo todo cumprimento é a minha volta. Da mesma maneira que está próximo o verão. Só isso. Puro e simples. Por que é importante dizer isso? Porque alguns que advogam que aqui a figueira é Israel dizem o seguinte, que quando Israel moderno foi fundado novamente, em 1947, a profecia da figueira floresceu, se cumpriu, floresceu. E que essa geração que viu a figueira florescer ia ver a volta de Jesus. Uma geração bíblica, ela pode ter 40 anos de duração. Ela pode ter entre 70 e 80. Ela pode ter 120. E ela pode ter 969. Qual que você escolhe aí para encaixar na sua profecia? Eu, como não estou a fim de morrer, ainda quero viver mais um pouco, eu vou à geração de Matusalém, 969 anos. Percebe o problema, irmãos? Já fazem 48, 52 com 26, 78 anos, que o Israel, 79 anos que o Israel moderno foi fundado. E Jesus não voltou. Até quando vai esperar? Vai dar uma de adventista do sétimo dia? Vai mudar o sentido depois que errou? Que todo mundo vendeu as casas, que todo mundo perdeu tudo, que todo mundo abandonou o emprego? Percebe essa interpretação? Qual é o problema disso? Esse livro vendeu milhares de cópias. E isso mudou a expectativa das pessoas. Mas é algo sem pé nem cabeça, é texto tirado do contexto. Sob que contexto que a profecia da figueira foi escrita? Sob o contexto dos sinais. Então ela tem que ser interpretada sob o contexto dos sinais. Por quê? Porque o próprio Jesus conecta. Quando vocês dizem essas coisas, quais? A fundação de Israel? Tem fundação de Israel aqui no texto? Não! A terra cambaleando como um bêbado, que é o termo que eu mais gosto. Percebe a seriedade da escatologia? Irmãos, eu conheço gente que deixou de ter filho por causa de escatologia. E nós conversamos com a pessoa e não houve o que fizesse mudar. Mostrei na Bíblia, tal. Não adiantou. Por quê? Porque as más teologias destroem vidas. Teologia é coisa séria, escatologia mais ainda. Tem gente que vive com medo, tem gente que vive com pânico. E Jesus fala exatamente o contrário. Fala o seguinte, ó, quando vocês virem essas coisas, primeiro, o fim está chegando próximo. Segundo, se alegrem. Porque logo, logo nós vamos estar juntos. É isso que Jesus está falando, não é para ficar com medo. Ah, pastor, mas eu devo fugir? Opinião pessoal. O meu Deus colocou instinto de autopreservação. Sempre que você puder proteger sua vida, faça. Porque se for dado a você o presente do dom do martírio, você vai numa boa. Você vai querer. Entendeu? Você vai querer.
Estou tentando lembrar o nome daquele que morreu cantando, que falou acelera, que foi discípulo de João. Não foi Clemente, foi um outro, já vou lembrar. Entrou a turma para prender ele. Ele chegou para as autoridades e falou, gente, eu posso só pedir um favor? Eu estou lá no quarto orando. Eu quero acabar minhas orações, daí vocês me levam, eu vou numa boa. E aí, tipo, chegou para a turma e falou, ó, serve uma sopinha para eles aí, faz um rango, que eu vou lá acabar de orar. Aí orou, voltou, foi diante dos juízes, o juiz pediu, pelo amor de Deus, rapaz, nega o seu Deus, nós vamos examinar uma pessoa boa. Ele brigou com a turma, gente, vocês estão me envergonhando. Eu não vou negar o meu Deus, acelere. E foi. Entendeu? Numa boa. E morreu cantando, acelerando, levantando as vozes. Isso é dom. Agora, nem todos temos o presente do dom do martírio. O que você tem que fazer? Proteger sua vida, proteger sua família. Sempre que possível vai se resguardar. Agora entenda, quem vai guardar você é Deus. Agora, você não precisa ir lá fazer a barba do anticristo, né? Como? Como? Policarpo, isso! Policarpo de Esmirna. Esse é outro que eu vou sentar. Você está com o irmão Manassés aqui do lado e o irmão Policarpo aqui do outro. Obrigado, Luísa. Entenderam? Então, assim, é dessa forma que eu tenho que ver escatologia. Tenho que olhar as notícias? Sim. Mas não preciso ficar me preocupando com o CPF do anticristo. Agora o anticristo da moda é o Jared Kushner, que é um sujeito até bem sinistro. Mas veja, quando for anticristo eu vou saber, ele vai se auto-intitular Deus. Vai se sentar no templo de Deus e vai exigir adoração. Fácil assim, não precisa ficar gastando pestana. Amém? Vamos seguir, 34, caminhando para o fim. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estarem em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Até aqui. Veja, irmãos, aí Jesus ele vai nos dar uma conexão extremamente importante. Jesus não fala aqui para você vigiar sobre o anticristo. Jesus ele fala para você vigiar sobre você. Que tipo de vida você está vivendo? E qual é o ponto aqui? Você está vivendo uma vida com foco nos prazeres mundanos ou com uma vida no foco no reino de Deus? É isso que está aqui. Trazendo em palavras simples. Quando ele fala glutonaria, bebedice, cuidados da vida, ele está falando do quê? Você está vivendo focado no mundo ou você está vivendo focado no reino de Deus? Irmãos, nós somos chamados a vivermos focados no reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Você vive normal, entendeu? Você assiste Jogo do Brasil, até uma forma de se penitenciar. Só morreu. Entende? Aí o que acontece? Mas, irmãos, tudo isso é bobeira. É só uma bola. Como diziam os irmãos antigos, é só o ovo do diabo. Entendeu? Mas, pode se transformar no ovo do diabo. Se aquilo for um ídolo no seu coração. Entendeu? Mas o foco aqui é o seguinte. Quando você está assistindo o Jogo do Brasil, nossa, pastor, que heresia. E tem um amigo seu incrédulo.
que você chamou para ver o jogo na sua casa. Assim que você vai tomar um café com ele depois do jogo, você fala das coisas de Deus com ele? Ou você fica falando só do Zagallo, Rivelino, Pelé e como era bom naquele tempo? Entende o que é viver focado no reino de Deus? Você está no mundo, mas você não tem o coração no mundo. Você está vendo o jogo, mas você está focado na oportunidade de evangelizar o seu amigo. Ou seu amigo está com um problema, antes dele ir embora, fala, ó, parceiro, vamos fazer uma coisa bem legal agora. É o linguajar do seu pastor, tá? Aí, mano, vamos fazer uma coisa legal agora, chega aí. Vamos orar para aquele problema seu, que Deus é poderoso para mudar isso. Quero ver se ele vai dizer sim ou não. Entendeu? Eu lembro que uma vez um irmão contou uma história, estava conversando com uma pessoa numa caminhada, e aí no fim da caminhada esse irmão chegou e falou, posso fazer uma oração com você? E a pessoa aceitou na hora, assim que o irmão acabou de orar, a pessoa estava com o olho cheio de lágrimas. Foi tocado pelo poder de Deus. Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, nossa, é isso mesmo que tem que ser. O que o irmão estava fazendo? Uma caminhada. Entendeu? Isso é o que Jesus está falando aqui. Quer ver que interessante? Vamos lá para 2 Pedro, capítulo 3. Vamos a algumas aplicações. Passa por Hebreus, passa por Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaís da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O que Pedro fala? As mesmas coisas que Jesus, usando outras palavras. Quando você lê o texto em detalhe, você vê que Pedro recebeu revelações adicionais. Os elementos se desfarão. Isso aqui vai se cristalizar de maneira melhor, aproximadamente. Isso aqui tem que ter sido 30 anos depois, aproximadamente, quando João escreve Apocalipse. As florestas queimadas com fogo, entendeu? Mas Pedro começou a ter o vislumbre, lembra? Literatura profética. Agora, seguindo a receita de Pedro, o que Paulo fala sobre esse ponto de como viver quando se aproximar a volta de Jesus? Irmãos, vocês vão ter filhos. A pressão para cima dos seus filhos vai ser maior.
Vocês precisam criar filhos com tranquilidade, sem medo. Vocês precisam criar seus netos com tranquilidade, sem medo. Uma fé inteligente, uma fé madura, uma fé sábia. Tem que passar segurança. Esse é um assunto que você vai ter que dominar em algum grau. Porque você vai ser perguntado. E na medida que o relógio profético de Deus acelera, as perguntas vão aumentar. Entenderam? Então vamos agora rapidamente. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Volta um pouco aí. Passa por Hebreus. Passa por 1 e 2 Timóteo, Tito. E chega em 2 Tessalonicenses 2. Um texto importante. Versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Do que ele está falando aqui? Arrebatamento, da volta de Jesus. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, revelamento, né? Quer por palavra profetada, quer por epístola, cartas falsas, livros falsos. A profecia da figueira. Será que é atual o que Paulo escreveu? Percebe que está aqui. E aí continua. Como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha o 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé cristã. Irmãos, a apostasia já começou. Só que vai piorar. A Europa hoje vive uma sociedade pós-cristã. Tá? Do ponto de vista filosófico, né? Uma sociedade pós-cristã. Entendeu? Olha a continuação do versículo. Vou reler o 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou o anticristo aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Aí no 6 ele vai falar, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que Paulo fala aqui? Gente, quando eu estava com vocês, eu já falava da segunda vinda. Vou relembrar. Primeira coisa que tem que vir, apostasia. Segunda coisa que tem que vir, a manifestação do homem da iniquidade. Que nós vamos ter uma descrição mais completa. Aqui, com certeza, 30 anos após, pelo apóstolo João. Apocalipse foi escrito em torno de 90, 92. Essa epístola foi escrita aqui, 1 Tessalonicenses 49, 50, depois de Cristo. Aqui em torno de 56, 57, mais ou menos. Entendeu? Mas o que eu quero te mostrar aqui, você vai ver a manifestação do homem da iniquidade. Olha que interessante. Tem gente que quer dizer, para defender o arrebatamento antes da tribulação, que a apostasia aqui
é saída. E que essa saída está falando do arrebatamento. Gente importante, gente querida minha, o pastor Marcos Granconato, que é muito mais competente do que eu. Mas eu acho que nesse caso, eu amo o pastor Marcos Granconato, provavelmente ele nunca vai ouvir essa mensagem minha, mas se por acaso ele ouvir, eu amo o pastor Marcos Granconato, devo muito a ele, mas eu acho que aqui ele se equivocou para defender uma visão. Por quê? Porque não tem texto que fala. A apostasia na Bíblia sempre é usado no sentido de abandono da fé. Esse é um outro problema. Qual é o uso comum da palavra? Amém? E aí, para fechar nosso último texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo vai falar do arrebatamento e aí ele continua. 5:1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha o 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedos de noite. O que Paulo fala? A mesma coisa que Jesus, a mesma coisa que Pedro. Vigiai. O dia do Senhor não vai nos surpreender como ladrão. O mundo nem para pensar que Jesus vai voltar. O mundo não está preocupado com a segunda vinda de Jesus. Quem está preocupado com a segunda vinda de Jesus somos nós. O mundo sequer acredita que Jesus é Deus. O mundo acha que a Bíblia é um livro de fatos. Então, para eles, vai vir como um ladrão. O que alguns intérpretes falam? Que isso aqui é o sinal de um arrebatamento oculto. Como até os filmes falam. O filme Arrebatamento 1, 2 e 3, Deixados para Trás, 1, 2 e 3, que eu amo. Mas aquela visão não é a melhor. Você quer uma visão melhor? Um outro filme que também tem alguns problemas. Parte 1, Omega Code, Megiddo 1. E parte 2, Megiddo. Vai dar uma visão mais apropriada, apesar que ele é muito americanizado. Tipo, tem Messias, tem tal, e tem os Estados Unidos, entendeu? Mas assim, dá para você ter uma ideia de como vai funcionar. Mas todos esses filmes são alegorias. Livros são alegorias. Você tem que se basear no que está aqui. Você vai saber quando chegar a hora. E quando chegar a hora, nós temos que nos alegrar. O que eu vou fazer até lá? Vou cuidar bem da minha vida, vou me dedicar ao serviço de Cristo, vou buscar dar bom testemunho, vou ter uma visão correta das minhas prioridades. Vou fazer o que Mateus escreve no capítulo 6. Vou buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que nós possamos viver essa vida vigilante, abundantes em toda boa obra, e que possamos, de maneira tranquila, comer o nosso pão, cuidar de nossa família e vivermos uma vida cristã de crescimento e maturidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.